Tá gravando meu? Você chamou a gente pra vir pra cá hoje, eu tinha cliente hoje, tinha coisa pra fazer. Eu quero saber o que você quer que a gente faça aqui hoje, irmão. Bom, galera, um formato novo do podcast que vocês já estão se acostumando a ver, que é por trás das câmeras, né? Na verdade, temos uma câmera aqui, mas por trás das câmeras do podcast. Então, assim... Pra variar, tem uma aqui pegando a bunda do macaco. Com certeza, que é de lei, né? De pegar a carequinha. E aí a gente veio mostrar um pouco pra vocês aqui do que a gente faz antes do que vocês podem assistir no YouTube, ouvir no Spotify. E que é sempre as reuniões que são para a gente decidir as pautas. E essa reunião de hoje, convocada por nossa produção, por Daniel Weiner, foi para responder a vocês, responder as dúvidas que vocês já botaram no YouTube, no Instagram, as caixinhas de perguntas que muitas vezes a gente não tem tempo, ou a gente acaba se perdendo nas histórias de responder, que a gente tem que ter com mais frequência, né, Rafa? Então, assim, nosso produtor Daniel já separou algumas perguntas para poder a gente explicar para vocês um pouco mais, para que vocês sintam mais parte da família, a cara já cortadinho, tá bom? E aí a gente vai começar com a primeira de quem, Dan? Eu acho que a gente podia fazer o seguinte, aproveitar que vocês vão responder essas perguntas e falar um pouco sobre você, apresentar para a galera e um pouco sobre você. Beleza. O que vocês acham? Beleza, pode ser. E assim, esse episódio é o episódio 4 do podcast. Então assim, não se esqueçam de ativar o sininho e de curtir a nossa página no Instagram, seguir a gente aqui no YouTube também, porque é de extrema importância para que nosso vídeo chegue a mais pessoas e que as pessoas possam compartilhar esse quitute maravilhoso. Não é verdade, Rafa? Esse tempo que ele falou aí, se vocês já puderem, ajuda muito a gente. Só se inscreve, comenta também, tá? Dá um comentáriozinho aí no vídeo do YouTube e curte nosso vídeo. Vocês não vão gastar 5 segundos para fazer isso e ajuda muito a gente. Obrigado. Bom, eu sou o Thiago Lopes, né? Como vocês que já estão acompanhando. O que foi, então? O cafezão? 3 horas depois. Esse barulhinho ficou massa. Eu não estou suportando mais. E como a gente já começou desde o primeiro episódio, já com aquele papo maravilhoso com a Ed Bala, e a gente teve pouco tempo pra falar da gente, a gente... Gente, velho. Pode falar, Meu Deus do céu. Que desastre. Massa. E assim, a gente, desde o primeiro episódio, a gente já começou... vem cá, de podcast é episódio? Porque esse programinha aqui, esse programinha, tem que saber. É episódio? Então pronto. Então assim, desde o primeiro episódio a gente começou o bate-papo com o Ed, já numa vibe, eu tava empolgação pura, né? Beleza. Mas eu quero saber que isso tem a ver com você. Então, pra falar de você. Você tá falando de Ed, da episódio. Ô, véi, na moral, velho. Só jogar um cimento potinho nos seus peitos, miserável. Mas vamos lá. É isso. Aí sempre falar da gente é uma parada complicada, né? A gente primeiro já começa falando o que a gente faz e tal. Mas falar de Thiago Lopes, bom. Eu vou começar falando do que eu faço, né? Faço merda pra caramba. Brincadeira. Aham, sei. Eu sou publicitário, empreendedor e palhaço nas horas vagas também. E agora podcaster, né? Então, é podcaster que chama? Podcast. Então, assim, o profissional de podcast é o podcaster. Então, a gente, quando fala assim, vou falar de Thiago, eu penso que eu sou um cara que sempre uma das minhas qualidades foi dizer que eu lidava bem com essa parte de comunicação e que eu sabia expressar bem as coisas que eu queria e tal, falava bem. E hoje, fazendo esse podcast, eu vi que tava todo mundo enganado, que eu tô em um processo de aprendizado aí, mas que eu tô curtindo bastante. E basicamente é isso, um publicitário que ama viajar, um cara que você pode chamar para tomar uma cervejinha a qualquer momento, que tá sempre disponível. Que tava morando há pouco tempo nos Estados Unidos, é bom você falar. Sim. E aí toda vez você fala assim, que eu tava morando nos Estados Unidos, tava morando fora, quer dizer. Tava morando fora, né? Morei muito tempo nos Estados Unidos, morei nos Estados Unidos, em Brotas dos Estados Unidos, morei na Espanha também bastante tempo.
E com esses 3 primeiros podcasts, eu comecei a ver que os papos sempre acabam também trazendo um pouco da nossa vida e tal. Então, assim, eu acho que até o final da primeira temporada, mais ou menos, vocês vão estar mais close friends com a gente, né? Mais close friends, né? Mais próximos da gente. Então, assim, convido você para fazer parte da família, uma vez mais curtindo a gente, seguindo a gente, perguntando, interagindo, porque eu acho que essa plataforma que a gente está criando agora do Acarajé Cortadinho não é apenas um podcast, é um meio da gente comunicar e fazer uma comunidade, realmente, com foco na Bahia, mas que seja... Tem muita novidade por aí, viu, galera? A gente a gente tem uma marca aí. Spoiler? Vai sair uns bonezinhos do Acarajé Cortadinho, uma caneca... Spoiler. A caneca do Acarajé Cortadinho que vocês estão pedindo. Isso, é verdade. Rapaz, esse negócio das perguntas, Daniel tem que falar, né? Porque, assim, todo mundo me pede uma caneca dessa. Daniel, você já viu quantas perguntas e quantos pedidos a gente teve já de caneca já? Pior que realmente a pessoa pede. Mas é Pois verdade é. que você chamando de mentiroso? Treta. Deixa eu falar em mentiroso, deixa eu falar um pouquinho de mim. Eu sou advogado, certo? Isso não quer dizer nada, só estou dizendo, gente, que eu sou advogado. Cancelado. Eu não gosto muito de falar de mim, porque é chato, eu não sei falar de mim, né? É complicado. É complicado. Sou advogado, morei já há um tempo em Fortaleza, comecei minha faculdade de Direito em Fortaleza e terminei aqui em Salvador, quando eu voltei vim morar aqui. Sou casado, muito bem casado, com Priá, minha esposinha linda e maravilhosa. Muito bem casado, eu pensei que era com Cristo. Brincadeira, Pri. Eu tenho um filho lindo, que é a coisa mais linda desse mundo, Guga. Verdade. E é isso. Só isso, olha, acho que pode até cortar o nome de minha mulher e de meu filho, porque esse negócio de sequestro, o Salvador tá perigoso, entendeu? Essa cara de rico, né? Bota o filho no nome deles. Não, gente, então assim, apresentados, eu acho que a gente queria muito que vocês conhecessem também Daniel Viana e que tá hoje, mais uma vez, ali por trás das câmeras, mas que a gente vai colocar a fotinha dele aqui em cima, o Instagram para vocês seguirem também. Tá aparecendo aqui. Tá aparecendo ali? Beleza. Então assim, vocês vão saber, que por trás desses 2 palhaços aqui existe uma mente brilhante que faz que esse programa esteja mais bonito e mais atraente para vocês. Eu acho bom a gente falar também um pouco da gente, de nós 3, nessa relação que não foi que apareceu essas relações. Vocês se conheceram primeiro, Sim, né? sim. E aí, depois, eu e o Thiago a gente se conheceu no futebol. Sim, jogando sim. bola. E o engraçado é que assim, as pessoas curtiram o nome Acarajé Cortadinho, né? Bola no Baba, né? No Baba, né? Eu acho que assim, até uma coisa boa pra vocês passarem pra gente, assim, o que vocês acham desse nome Acarajé Cortadinho? Comenta aqui no YouTube, comenta mesmo, assim, não vai perder tempo não, só comentar, comenta aqui embaixo. Vocês acham a nossa marca bacana? Vocês curtem ela? Não tem que mudar? Você acha que a pessoa que fez não fez legal? Fala aí, porque a gente muda. As cores. Tem as cores, correndo, vocês acham o quê? E assim, essa parte do nome é uma parada que me deixa bem feliz, porque quando a gente começou a falar do Acarajé Cortadinho, a gente tinha um nome para esse projeto e que mudava bastante. Tá? E quando ele virou Acarajé Cortadinho, foi justamente a gente buscando entendimento e buscando saber qual era o melhor nome pro programa. Então, vamos comer uma acarajé e tal. Aí a baiana fala, vai ser no prato, vai ser cortadinho ou vai ser individual? E a gente tá aí, acarajé cortadinho. Então, e eu e o Thiago quando morava nos Estados Unidos, a gente se falava logo que ele foi praticamente todo dia, que ele foi durante a pandemia, né? Sim. E durante a pandemia... Eu voltei, na verdade, durante a pandemia. Isso, teve um boom do podcast. E a gente sempre conversava, velho, vamos fazer o nosso. Inicialmente você faz daí mesmo, a gente bota uma televisão aqui, você fala daí, eu falo daqui. Sim. A gente pode ver como a gente faz. E a Acarajé Cortadinho é uma piada interna nossa. Sim. Vocês nunca vão saber o porquê desse Acarajé Cortadinho. E aí a gente procurando o nome do Acarajé Cortadinho, buscando o nome do Acarajé Cortadinho, a gente tinha falado do Acarajé Cortadinho um dia ou 2 dias anteriores. E aí a gente conversando, rapaz, vai rolar Acarajé Cortadinho, a gente já comecei com o estúdio, já tá tudo certo. E o nome, eu acho que pode ser Acarajé Cortadinho, o que é que você acha? E aí na hora, deu match. Fechou. Exatamente assim. O Acarajé Cortadinho de hoje, ele já teve 53 nomes. Então assim, chegamos nisso com muito carinho e com a ideia que fosse algo para compartilhar. Então assim, o grande barato desse projeto que a gente está fazendo é compartilhar. É que a gente traga entretenimento, que a gente traga felicidade e que a felicidade possa ser compartilhada com mais pessoas. Mas assim, acho que sem mais delongas, já que o objetivo desse episódio é responder as perguntas de vocês,
Daniel, você pode começar com a primeira pergunta, primeiro questionamento, primeira reclamação. Lembrando que a gente tem um saque. Lembrando que a gente tem um saque acarajé cortadinho. Então, assim, a gente tem um serviço de apoio ao consumidor aqui. Se vocês acharam alguma coisa ruim, que não foi legal, manda pra gente que a gente faz totalmente questão de não responder. Não é verdade? E eu não vou responder nada. Não tem todas as nada que tem ali. Inclusive, não tem uma pergunta aí de Márcio, não, do Feito com Amor? Pô, já vai... Se vocês quiserem, Feito com Amor, que é a melhor patisserie É. de Salvador, vocês cliquem aqui, galera, no E inclusive é o seguinte, falando do nosso patrocinador, de um dos nossos patrocinadores, se você quiser patrocinar, se você quiser colaborar, se você quiser incentivar essa ideia que a gente tem, então assim, entra aqui com o e-mail do comercial@acarajécortadinho.com.br ou então visita nosso site, entre em contato conosco, porque a gente vai ter sorrisos, abraços e publicidade pra você aqui no programa. Ele olha pra mim. Eu olho pra ele. Olha ele, e ele olha pra mim. Eu olho pra ele porque o rosto do nosso programa... Eita, nossa senhora! Eu Ó, sou a musa inspiração. lembrando que isso aqui é suco integral de uva, o mesmo que a gente bebe no nosso programa. Inclusive Cachaça. terão mudanças aí no podcast. Vocês não vão ver. Você tá um spoiler, né? Não vai ter mais bebida no nosso podcast por conta do segundo episódio do DH8. Meninos da DH8, um beijo pra vocês. Pra vocês. Meu Vamos lá, Dan, pergunta. Meu fígado está um pouco deteriorado depois desse programa, mas vamos que vamos. E aí, Dan, primeira pergunta vem de quem? De onde? Pra mandar logo um beijo. A primeira pergunta é de Vitor Junqueira. E o acarajé no estúdio não vai rolar? Rapaz. É o motivo de treta essa pergunta. É o Viu? dilema que existe no podcast, esse é Acarajé. Mas a gente tá, da série spoiler, a gente tá planejando aí. Pois é. E o pior de tudo é porque é o seguinte, é desejo geral e a gente... Inclusive dos convidados quando chegam. Quando chega o Acarajé, Todo mundo já espera o quitute, né? É. E assim, a gente espera que a gente consiga entrar em acordo com o estúdio para que a gente não torne o estúdio um tabuleiro de acarajé. Quem não é de Salvador talvez não saiba, mas o acarajé ele tem um cheiro muito presente, muito forte. E com ar-condicionado nos O estúdios. ar-condicionado nos estúdios pode ficar uma semana o cheiro do acarajé dentro do estúdio, entendeu? A gente vai fazer fast food aqui, quem vai comprar um acarajézinho, né, um acarajé de xícara, e você compra para levar para casa, seu carro fica com cheiro de acarajé durante uma semana. Se você não sair com o vidro aberto, o estúdio não tem como abrir, né? E inclusive, assim, a gente já tem uma parceria também de uma acarajé fantástica aqui de Salvador, que em breve vocês vão conhecer, que vai entrar aqui no programa também como apoiador, e quem sabe a gente já não traz pro estúdio aqui. Inclusive ela, a baiana, Sim. ela vai vir. A matriarca, né? A matriarca vai vir também para poder conversar com a gente. Hoje quem toma conta do acarajé dela são os filhos dela. Sim, né? sim, são os filhos. E a gente vai trazer ela. Ela mora no interior, já tá bem velhinha, mas... Mas tá inteira essa aqui. Vai vir aqui pra ter a resenha. Então, assim, primeira pergunta, se vai ter acarajé cortadinho no estúdio? Não. Sim e não? Não e sim? Não, no estúdio, não. No estúdio, Vou levar marmita, tá bom? Não vou mentir. uma barata talvez, quem sabe. Pois é, gente, a gente pode começar com a bará mesmo. Eu acho que a bará tem que começar, A viu? barata ainda tá rolando. Peraí que eu tô recebendo aqui no ponto Adriano falando não. Mas vamos lá. E a segunda? A segunda pergunta é de Caco Zabini. Caco, grande Caco. Por que o nome é acarajé cortadinho? A gente volta pro começo, né? A gente volta da ideia. O acarajé cortadinho. Vocês falaram que era uma piada interna. Daniel, você presta atenção aqui, Daniel. Você fica mexendo no vídeo, mas antes de falar da piada interna, esse senhor aí, Thiago Mascherano, lembrou muito bem. Ele falou que o acarajé cortadinho é feito para compartilhar. Sim. Fale mais aí o que você falou. Feito para compartilhar. Basicamente, e assim, e isso aconteceu, a tomada de decisão assim maior foi depois de ter já falado no dia anterior, ter ido comer acarajé, sentir que realmente... Lembra que a gente foi pra Jacuípe, por exemplo, que a gente chegou lá e falou assim, pô, queria muito comer um acarajé, a gente acabou de chegar dos Estados Unidos, e a gente pegou um acarajé num prato, cortadinho e tudo. Então, assim, basicamente, a ideia surgiu de compartilhar e de ser resenha, né? Isso, e quando a gente falava com os parceiros da gente também, pô, o nome acarajé cortadinho, que é pra compartilhar, todo mundo curtia, era um nome que todo mundo comprava, entendeu? Todo mundo achava bacana.
E aí o nome ficou. E a gente não pretende mudar não, Daniel. E eu sei que esse episódio é mais pra responder vocês, mas tem uma curiosidade também. Porque assim, o acarajé eu pensava que era muito Bahia e acabou. Mas não, tipo, nos Estados Unidos mesmo a gente tem acarajé na Flórida, tem acarajé... Cara, o cara vai falar que tem acarajé na Flórida. Mas é sério, e tipo assim, eu já cheguei a pagar, Tem, velho. eu já cheguei a pagar $20 no acarajé, real. Eu dirigi 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar. Aí, Bia, Tenho, vamos morar na Flórida. tenho testemunhas oculares, tenho fotos. E assim, $20 o acarajé, dirigi 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar. E assim, não tinha muitos baianos lá. Era um food truck, a primeira vez que eu fui. E quando eu cheguei no food truck, só de comida baiana, nos Estados Unidos, tava cheio. E eles lá faziam ele cortadinho também? Você tinha opção, né? E aí eu falei, caramba, o acarajé, ele é Brasil. Ele é filho da Bahia, mas assim, ele já foi tão disseminado, ele é tão maravilhoso que já tá... E eu vou contar histórias de acarajé. Lá em Fortaleza também tinha, Em mas outros lugares. eles não vendiam cortadinho. Uma vez eu pedi cortadinho, deu uma confusão da porra. Sério? Porra, né? Cortadinho, como é isso? Eu falei, não, me dê não, me dê meu acarajé, minha tia. Vocês já tomaram café com vinho, velho? Ou com suco de uva integral? Maravilhoso! Suco de uva do Frade. Essa daqui é de Vitor Marquesi. Quem vocês gostariam de entrevistar? Quem vocês gostariam de entrevistar? Rapaz. Em qual esfera, né? Vamos lá. Eu acho que podcast apareceu pra muita gente agora, né? Mas assim, eu sou um admirador assim, muito grande de Mário Kertz. Mário Kertz. Que eu acho que o que ele faz na rádio é o que todo mundo faz hoje, esse formato aqui de mesa cast, né? De dar opinião, de entrevistar as pessoas. Eu sou muito, assim, gosto muito dele. Quando eu voltei para Salvador, que eu moro em Fortaleza, que eu voltei para cá, eu tomei conhecimento das notícias de Salvador ouvindo o Mário Kertz toda manhã, entendeu? Quando eu ia levar meu pai no trabalho, que eu ficava com o carro, que eu deixava meu pai no trabalho, ia para a faculdade depois. E esse trajeto eu ia ouvindo Mário porque meu pai gostava de ouvir Mário. Sim. E aí eu criei esse hábito, tanto que até hoje eu escuto Mário, se não tiver no carro, aqui no escritório, eu ligo o rádio e coloco Mário, né? Na esfera assim, musical, assim, um artista da música que eu gostaria muito de entrevistar é Maju, que gravou aquela música com o Emicida, né? Amarelo. E deixa eu ver mais alguém assim. Tem até o documentário amarelo, né? Tem. Né? Do Emicida. Na Netflix. É. E, sei lá, do cinema, Anthony Hopkins. Nossa. Porra! Chutei alto, irmão. Rapaz. Você não conhecia ninguém lá não, na Flórida, no Acarajé, essa época que ele não tava lá? Rapaz, quem sabe, né? não lembro, né? Mas falar em bater papo, velho. Eu queria bater papo com tanta gente. Acho que assim, uma das pessoas que eu queria bater um papo, que eu acho que ia dar um acarajé cortadinho assim, de primeira, seria Ivete Sangalo. Eu acho que Ivete Sangalo seria, assim, sem dúvidas, um acarajé cortadinho. A nossa ideia inicial, base, né? Que ia ser resenha, assim, de dar risada, de tal. Embora eu amei todos os nossos convidados até hoje. E acho que todos renderam um acarajé cortadinho fantástico. Todos foram. A gente tem Veveta, né? Como quem tem a chave da cidade, né? Quem tem, se você... Todo engraçado. Pegou, né? Tipo assim, eu chegava assim e falava que era... O massa de Veveta é que ela sempre tem assunto. É isso, Porque né? tem muita gente que a gente tá chamando, já tem uns gravados, né? Que a gente grava e vai soltando aos poucos pra vocês até começar a ser ao vivo. E tem uns convidados que antes deles aceitarem vir e tal, eles pedem pra... deixa eu ter um trabalho próximo pra lançar. Sim. Um assunto pra falar com vocês, pra vir. Entendeu? E Veveta não, Veveta, a hora que você chamar ela tem um assunto, tem um trabalho, tem alguma coisa pra falar. E falar nisso, Veveta, tamo de olho em você, hein? Se quiser vir, entre em contato com a gente também aqui, será um prazer. É um pouco prepotente falar se quiser vir, né? Veveta, venha, Vevetinha, venha pra nós. Veveta, a gente vai lhe buscar. Rapaz, Ele vai fazer um documentário nesse vídeo. Bom, então assim, se fosse pra eu entrevistar também, assim, jogando alto, como eu falei, né, Chico Buarque, de Holanda, que pra mim, rapaz, aquele cara, o que ele entende do ser humano, quando ele
falar sobre a mulher, assim, o cara, pra mim... Rapaz, um dia que a gente conversar com o Chico, eu acho que eu paro. Você para? Vai ser o último episódio. Rapaz, eu acho que não, acho que Você vai ter que chamar outra pessoa pra conversar com Não, eu acho que... Não, porque assim, cada pessoa tem uma história massa. Não, Chico, eu paro. Porque assim... Olha a cor da minha garrafa. Não, eu acho que assim, Chico não gosta muito dessas coisas, né? Então assim, chegar até Chico, eu acho que já seria um processo São Silvéstrico. Então assim, mas vamos lá, Chico Buarque seria também, não desmerecendo ninguém, obviamente, a gente... todo mundo que a gente conversou e vai pro ar, todo mundo sabe quem é Chico, né, velho? Pois Todo é, mundo, também, né? Chico. Mariana Costa pergunta qual foi o melhor papo até agora? Qual foi o melhor papo até agora? Pra você, quem foi? Eu gostei de todo mundo, velho. pode. Cada um gostei de uma forma, porque eu achei que estão todos bem diferentes, Sim, né? eu acho que a gente foi bem diferente nos três até. Eu acho que a gente deu sorte com os convidados que a gente teve. sim. Muita sorte. Sim, Tipo, sim. o primeiro Ed foi o primeiro nosso. A energia de Ed foi sensacional. E Ed a gente não precisa nem fazer muita energia pra falar Não, de Ed, né? Ed Ed foi- a gente só puxa um tema e Ed vai embora, né? Ed é um artistazaço ali, né? Artistazaço. Agora, DH8 também, pô, a energia dos caras, pô, que galera massa também, assim, tipo, galera do bem, rendeu, foi musical, foi super alto astral, pô, me excedi, peço desculpa pra vocês, assim, naquele podcast, o suco de uva tava um pouco... No final foram uns 8 brindes seguidos. Mas No podcast, depois que terminou o podcast, mas mais alguns. prometo a vocês, só foi suco de uva e pinga, E café. né, e café, só. Red Bull. Rolou Red Bull? Rolou. Vixe. Mas aí já no terceiro a gente teve Siga Pedro, Pedro Valente também, que Foi massa. foi um papo muito bom, um cara de extrema elegância, E a gente teve um problema, Do estúdio. problema técnico no estúdio, que a gente não pôde gravar no dia que a gente agendou com ele. e foi um dia véspera do aniversário dele, inclusive. Véspera do aniversário dele, e a gente só pôde reagendar com ele depois de 5 dias, que foi o tempo que a gente teve para resolver o problema do estúdio. Sim. Então, assim, ele foi super bacana com a gente, assim, Sim. entendeu, falou, não, Parceiro, a virou gente um parceiro, virou um parceiro, um cara que a gente tem muito orgulho de falar que passou por aqui. E então, assim, os 3 papos pra mim foram incríveis. Tenho certeza que vocês vão adorar o episódio 5, porque o episódio 4 vai ser esse, não é isso? Então, assim, o episódio 5 também eu achei o papo incrível. Tirem E assim, as crianças da sala. Daqui, vocês já saibam, no episódio 5, tirem as crianças da sala. Se você é criança e tá vendo isso sem sua mãe, não assista, viu? é assim, né? A gente toma muito cuidado com a nossa linguagem, né? Vocês podem acompanhar que a gente não fala muito palavrão, né? Mas assim, não, a o gente episódio... tem falado muito palavrão, acho até que é uma coisa que a gente começou a se policiar Sim. depois dos 2 primeiros episódios, assim, a partir do terceiro, Mas- que foi gravado, inclusive, no mesmo dia dos outros, Sim, sim. né? Mas você sabia que assim, o baiano, ele tem uma boca suja, né? O baiano gosta, a porra aqui é uma vírgula, né? Sim. E a Laela também aqui, né? Que quem não sabe, a Laela é a famosa desgraça. Rapaz, a Laela porque assim, baiano não fala desgraça, né? Baiano fala Laela. Ele largou uma Laela. Então assim, pra vocês que estão ouvindo a gente no Spotify, se algum baiano falar que largou a Laela, falou a famosa desgraça, né? E a gente tava realmente... A gente incorporou a cara de cortadinho na baianidade, né? E assim, a gente vem trabalhando também uma linguagem melhor. E outra coisa também Não que, melhor, foi, mas que eu mais tava lendo fina. no comentário da galera foi sobre o nosso... A gente ser um pouco bairrista, né? Falar da Bahia e tal, não sei o quê. Sim. Mas é o que a gente curte, né? É o que a gente é. Sim, é o que a gente é. É o que a gente Exatamente, é. Então, assim, o que a gente quer, de fato, é mostrar como a Bahia é, como o acarajé cortadinho é pro mundo, sacou? Aham. E vai assim, ser a Bahia é o mundo, inclusive. É. Pra quem é de fora não sabe, a Bahia é o mundo. Existe o mundo, existe a Bahia, que é um mundo à parte. Né? Adão e Eva eram baianos, inclusive. Pois é. Então, se vocês vão contar a história da maçã de Cajazeiras, meu amigo. Porque assim, a maçã estava no Éden de Cajazeiras. Mas isso aí é assuntos pra outros podcasts. Outro assunto. E vamos pra mais uma pergunta, né, que a gente vai se perdendo aqui. É uma pergunta bem parecida com essa, mas... Você acha que alguém vai assistir isso aqui? A gente conversando aqui?
Não, valendo, você só corta o valendo. Vocês não vão assistir isso aqui, Eu não. vou botar. Ó, eu acho, ó. Eu vou colocar isso em preto e branco no meio do No vídeo. final a gente pode botar que vai ter um sorteio de iPhone e tal, comenta, né? É você falar no começo que no final vai Vai ter um isso. sorteio de iPhone. É. Ah. A gente vai doar esse iPhone aqui. Eita, Esse iPhone aqui. um iPhone super moderno, super entendeu? moderno. Esse é um iPhone Primo- S iPhone 6. 6S. Pois é, primo do iPhone 14, primo Primo do entendeu? iPhone 14. E assim, se você comentar 738 vezes e a gente chegar na marca dos 638 views nas primeiras 24 horas, esse iPhone é seu. Então assim, Não, tipo, primo, é seu. primo do iPhone 14. A cada 1000 inscritos, eu acho que a gente tem que fazer um sorteio, até fazer os 10 mil. Depois de 10 mil inscritos, a partir de 10 mil inscritos, a gente tem que sortear uma coisa. Eu posso conversar com o pessoal lá do Aracati pra ver se a gente consegue pelo menos uma pousadinha. Pois é. Mas assim, Esse aqui não vai não, né? mas eu acho que esse negócio de curtida, assim, a gente tem que pensar melhor, mas é uma boa, né? Curtida não, tem que se inscrever. Se velho. inscrever. É. Então, Porque vamos lá tem até uma coisa pra falar pra vocês. Tem muita gente assistindo a gente que não tá inscrito, né? Por exemplo, no vídeo... Faz isso comigo não, pô. É, pô. Bom. Todos os nossos vídeos têm mais de 100 visualizações. Uhul! E o nosso número de inscritos até agora, acho que são 84, 100, Não, 100 tá inscritos. em 100, tá em 100 inscritos. 100 inscritos, ou seja, tem gente assistindo que não tá se inscrevendo. Então, se inscreve agora aí, vai se inscrever agora aí, pronto. Se você chegou até aqui, porque acho que ninguém vai assistir esse vídeo não. Vai assistir, pô, vai assistir. Acho que não. Você acha? Minha mãe vai. Beijo, mãe. Vai. Jéssica Pereira, que falou que já se inscreveu. Ah, Perguntou se alguma história já marcou vocês nesse pouco tempo de podcast. rapaz. Eu depois que eu assisto, vocês assistem? Eu não assisto não. Eu assisto e ainda escuto no carro. Eu escuto no carro. Agora Eu assistir, assisto e eu não não gosto de- escuto eu no não gosto carro. de me assistir não. Eu escuto no carro. Eu também. escuto No no carro, antes de dormir, eu coloco o fonezinho ali, pá. Você dá risada das mesmas piadas? Eu dou risada das mesmas coisas que eu dei risada na hora. É bem Porque louco. Tá ficando velho, cara. Inclusive, É. as mesmas piadas serão repetidas inúmeras vezes nesse Pois é. podcast dos mesmos assuntos. Dos mesmos criadores do Tio do Pavê, Rafael e Thiago. Tio do pavê, não. Tio do pavê, não. Mas sim, já tiveram algumas histórias que eu sei que eu vou replicá-las, né, em outras situações. E é muito bacana também você ver uma pessoa que, assim, por exemplo, tanto a Ed Bala quanto o Pedro, quanto a DH8, a gente não tinha contato com eles. E como que depois de uma conversa parece que eles se tornam amigos próximos, porque a gente já sente que essas 2 horas de papo já liga, já tem uma troca muito genuína, né? Então, É bem a ideia do acarajé cortadinho mesmo, né? Que às vezes você faz amizade num bar, sim. tomando uma, você pede um acarajé cortadinho, o cara da mesa do lado, e aí Sim, você começa sim. a trocar E ideia. é uma coisa muito conversar. baiana, né? Uma coisa muito É. baiana mesmo, assim. Se vocês tiverem a oportunidade, quem não conhece a Bahia, de vir pra cá, vocês vão ver como a gente gosta de realmente criar laços em lugares inusitados, como fila de pão, como você vai no Carnaval de Salvador, por exemplo, você vai comprar a famosa 3x10, que é 3 cervejas por R$10, e de repente você vai pra lá, você já vira amigo da tia ou do tio do isopor. Olha ele repetindo história. Então, falando de história, então histórias que marcam, não é isso? Então, assim, tiveram sim, e eu vou fazer questão também de, durante os próximos episódios, de relembrar a história de outros convidados. E eu vou lançar um desafio pra você, de lançar uma história nova, porque você tem muita história pra contar. É uma coisa que eu e Dan sempre falava pra você, Sim. né? É porque, assim, as minhas histórias... Aí tem uma história, por exemplo, que ele foi a primeira pessoa a andar de metrô em Salvador. Corta, produção! Depois a gente conta essa história. Vamos lá, pergunta número 6. Alan Mar perguntou: vocês preferem estudar muito convidado antes ou conhecer suas histórias ali na hora? Vamos lá. Hã? Vamos lá, vamos de café. Vamos de café e suco de uva. Rapaz, eu não estudo absolutamente nada. Eu assisto, assim, um podcast da pessoa, entro no YouTube, assim, coloco, escuto enquanto estou trabalhando, para não tentar repetir a história que aquela pessoa contou no podcast. Né? Mas nossos convidados não foram em nenhum podcast. Foram. Não, Pedro foi. não.
Pedro foi. Não foi não, moço. Ninguém foi, não. Tá doida? Pedro foi. Você vai soltar alguma pérola aí? Não vou, mas não foi não, tô falando sério. Pedro foi. Pedro foi pra que podcast? Foi o primeiro podcast. Pedro falou que perdeu a virgindade com a gente. Não, Pedro foi em podcast. Só o DH8 que não foi em podcast. Ed Bala também já foi em podcast. Foi? Eles Em podcast? Foi. Mas por podcast aqui. De quem? Eu não vi nada disso. Ai, sou sempre o último a saber. Não, assim, resumindo essa pergunta. Pedro foi? Você assistiu um podcast de Pedro? Nunca vi. Foi? Enfim. Sim, você estuda. Não, A pergunta é essa. eu sou o que estuda, o que faz um roteiro, que ajuda a produção no roteiro, eu gosto. E eu não estudo absolutamente nada. Eu gosto. Inclusive, essa foi a primeira briga do podcast que Dan não pegou. A gente saiu na mão, teve tapa e murro na cara. Teve faca também. Faca não, que eu não sou de brigar com Teve faca. faca Eu vou na sim. mão grande. Teve faca sim. Vou te falar, viu? Esse cara aqui, o que ele tem de forte, ele tem de agressivo. Forte e agressivo? É, eu sou amor, grande. Enfim, não teve briga não, pô. Eu Não acho, teve briga eu não. acho que tá tão violento o mundo. que a gente Não, podia vamos cortar até- essa parte, produção. Corta essa parte, produção. Carinhosos, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Então, Rafa não estuda, eu estudo. Rafa estuda e eu não estudo. Pelo menos até agora. Até agora, né? Até agora foi isso. Eu sei que vai ter convidado aí que eu vou precisar estudar. Principalmente quando a gente quer conversar com um político também. Sim. E aí quando vier um político, alguma matéria mais assim pesada, que eu acho que a gente vai até ouvir mais, né? Nessas conversas, assim, porque eu acho que é o que vocês vão querer mesmo. E um dos próximos convidados da gente também, que já está em pauta, é a informação de altíssima qualidade. E aí nesse daí também a gente estudou bastante, hein? Ah, sim, tá. Então. Ali eu estudei assim eu estudei na verdade mais a minha história, a minha vida, porque Ele faz parte, né? Sim. Então assim, eu estudei muito mais assim, porra, onde é que eu tava nessa música? Com quantos anos eu tava nessa música? Eu morava aqui, não morava aqui. Agora chega de spoiler, né? Meu pai se conheceram Oi, produção. música. Cortar? Como é que é, Dan? A pergunta número 7? Essa é a última pergunta, porque também o nosso tempo tá acabando. Tá aqui. acabando, então vamos lá. E essa pergunta é de Gustavo Oliver. Vai ter episódio ao vivo? Você até falou um pouco sobre isso. Vai ter episódio ao vivo, vai ter uma externa ao vivo. Sim. E vai ter um ao vivo também no estúdio, ou a gente está pensando em fazer aqui no nosso escritório. E como você hoje trouxe alguns spoilers, se liga no verão, que vai ter a acarajé cortadinho de verão. E aí se inscreve no canal, segue a gente. Vocês sabem que no verão tem um festival, né? Então assim, vai ter a acarajé cortadinho de verão. Isso. Então se preparem, porque vocês vão estar aqui com a gente. Não necessariamente aqui, mas em algum lugar conosco. É isso aí. Então, quero agradecer a minha mãe, meu pai, especialmente a vocês, telespectadores. Como é que chama Spotify? Como é que chama? As pessoas que escutam. São ouvintes. As pessoas que escutam são ouvintes. É porque eu não ouço muito bem, gente, entendeu? Então, não tinha lembrado dessa palavra. Muito bem, não. Quer botar isso ou não? É porque eu sou a cota, né? Eu sou a cota do podcast. Não, aí corta. Eu não vou matar. Corta tudo! Eu sou a cota que bebe, pô. Ah, Eu sou a cota que bebe aqui, Tá né? ok. E aí quando bebe a gente fala mais do que ouve. Entendeu? ok. Mas bom, gente, sem mais delongas, muito obrigado. E assim, se vocês tiveram paciência, né, e Não, carinho, vamos agradecer aos nossos parceiros, né? sim, nossos patrocinadores, Feito com amor. Peito com Amor, tem a Pousada Lua Bela Noronha também, Pousada Lua Bela Noronha. que é um maravilhoso serviço. Maravilhoso. Inclusive, Pousada Lua Bela Noronha, queremos um quarto, tá? Pra gente sortear para os nossos Ouvintes. ouvintes que você ficou de estudar para ver se dá, mas eu já estou aqui fazendo uma chantagem, certo? Eita, Nossa Senhora.
Produção, pode cortar também, tô de boa com isso, viu? Mas de antemão, assim, e todos os nossos apoiadores, né? As pessoas, o Estúdio XC também, que hoje, sem dúvida, é o melhor estúdio de podcast do Brasil. Eu acho que não tem estrutura hoje que chegue na XC. E agradecer também todo mundo que tá por trás das câmeras, agradecer a Iva, agradecer a... É Ivo e Dan só por trás das câmeras. Toco, Não, Toco, Pitoco, meu filho. pô, Toco. Pitoco. Toco, Petit. É Petit. Toco. Não é Pitoco, é Toco. Eu sempre chamei de Pitoco. Não, é Toco. Toco. Toquinho, Toco. Ó, quero emagrecer a Toco, a Petit, a Ivo, Adriano. Dani, com certeza. Lani com L É Lani? Nossa senhora, Lani. E a Dan. Então, assim, pra gente fazer esse pogaminha aqui, tem muita coisa por trás. Lá ele! E bom, e pra você que tá no Spotify também, se você tiver um tempinho, avalie a gente no Spotify, que é importante pra que a gente dê continuidade. Lembrando que é o episódio número 4, mas que vocês vão ouvir ainda falar bastante do Acarajé Cortadinho. A gente tá com 5 estrelas no Spotify, eu acho que pode continuar assim, se você, né, avaliar a gente aí no Spotify também. E pra você que é hater, que pensou e falou assim, vou dar aquela 3 estrelas, 4 estrelas, faz isso não, meu brother. Dá 5 estrelas, manda o hater lá no meu DM, né? Ô Dan, corta esse cara aí, porque esse cara fica dando ideia ao hater. Você acabou de falar, pô. Ô hater! Bota uma... peraí. Ó, Ó, pra acabar com esse pogaminha aqui, número Acabou 4, ainda, velho? número 4, dizer o seguinte... Ah, que fala aí sozinho, eu Não, já vi, não, acabei, não, tchau! Fala aí sozinho você, vai, fala aí você sozinho. Quando a gente chegar nos 500 seguidores aí no YouTube, a cada 500 seguidores a gente vai sortear canecas pra vocês, tá bom? Chegando em 5 mil vai rolar iPhone, Rafa que falou. A caneca dele, o meu caneco não, que no Ceará caneco não se sorteia. Caneco se dá. Um abraço!